Cara, 2 vídeos em uma semana. Se já fazia tempo que a gente não tinha um vídeo, imagina 2 na mesma semana. Mas vamos lá. Seguindo o que a gente desenvolveu no vídeo anterior, a gente vai dar sequência numa função dentro do nosso software que ele vai ter uma responsabilidade de gerenciar a criptografia de dados dentro da nossa aplicação. Ou seja, nós vamos poder dizer se o nosso sistema vai criptografar senhas, por exemplo, ou se não. Qual que é o interesse que a gente tem em fazer isso? Durante o processo de desenvolvimento, nós estamos sujeitos a alguns erros de persistência de dados, erros de regra de negócio, de autenticação, entre outros erros que podem acontecer durante esse processo. Quando a gente trabalha com uma senha criptografada, nós não conseguimos entender exatamente como foi feita a persistência de dados envolvendo a senha. Por exemplo, se você digitou a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai ser persistida de forma criptografada. Então, você perde um pedaço desse processo para confirmar se essa senha foi criptografada e persistida corretamente ou não. Daí vem o interesse que a gente tem em conseguir dizer para o nosso sistema quando ele vai criptografar uma senha e quando ele não vai. Que desse modo a gente consegue notar se ele tiver algum erro durante esse processo de persistência de dados, por exemplo. E aí pode ter outros momentos que isso aí acontece que a gente não percebe quando a senha já está criptografada e percebe quando ela não está. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma verificação de autenticação, quando a gente vai verificar se o usuário tem uma permissão específica ou não, entre outros elementos que podem estar envolvidos no nosso sistema. Então, sem mais enrolação, vamos pôr a mão na massa. Com o nosso projeto aberto, e aí se você não acompanhou o vídeo número 11, fica aqui o convite para você assistir aquele vídeo de número 11 e acompanhar a gente de forma contínua para que nós conseguimos ter o projeto igual para em todo mundo que esteja acompanhando os vídeos aí. Então vamos lá. Diferente dos outros vídeos, eu não vou iniciar o servidor aqui direto, porque isso vai interferir no que a gente vai fazer. A primeira coisa, a gente precisa abrir o arquivo .env. Uma vez que nós vamos trabalhar com variáveis de ambiente, para a gente dizer se naquele ambiente vai ser criptografado ou não, a gente precisa definir essa variável. E aí, esse arquivo a gente já viu ele, como é que ele funciona, a gente já passou rapidamente por ele, mas só de uma forma resumida, o que o Laravel faz com este arquivo quando o servidor está executando. Ele faz uma leitura dessas variáveis, por exemplo, app.env, app.key, e etc, e traz isso para aquele ambiente. Então, por exemplo, se nós temos um desenvolvedor de desenvolvimento, ele vai ter suas próprias variáveis de desenvolvimento. Banco de dados, endereço, conexão, senha, etc. E agora ele vai ter uma variável para saber se ele vai criptografar ou não os dados. E lá no servidor de produção, ele vai ter esse mesmo arquivo com as variáveis específicas para aquele ambiente. Então, quando a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação, nós não vamos precisar ficar preocupando em trocar essas variáveis a todo momento que for ser feito um deploy para desenvolvimento ou um deploy para produção. E o Laravel ele deixa que a gente crie nossas próprias variáveis para a gente usar aí conforme a gente queira implementar uma determinada regra de negócio, que é o que nós vamos fazer agora. A gente vai criar uma variável que a gente vai chamar ela de password underline hash. E aí a gente vai definir o valor dessa variável, se ele vai ser verdadeiro ou se ele vai ser falso. A gente pode pôr outro tipo de valor inteiro, valor string, pode, mas eu acredito que a melhor forma de a gente trabalhar com essa variável é um valor booleano. E aí, conforme a gente vai implementando aqui, vocês vão entender por quê. A gente pode deixar false ou true e depois a gente vai fazer essa alteração para a gente ver isso acontecendo na prática. Essa variável definida, ela já está declarada aqui no nosso .env e a gente já pode partir então para a regra de negócio, que é o que interessa para nós. Aonde isso vai refletir no nosso sistema no atual ponto que nós estamos. Aonde a gente faz a autenticação do usuário e também, deixa eu já deixar esse arquivo aberto, e também na hora que a gente cria o usuário
na Seeder, também na hora que a gente cria o usuário aqui dentro do sistema, que a gente usa a classe Model. E a gente vai fazer uma implementação rapidinha dessa classe, de um método aqui nessa classe modelo nosso, para a gente poder gerenciar a senha e não deixar isso ser feito de uma forma 100% automática. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no método de autenticação, que é onde a gente tem um reflexo maior dessa regra. Como que a gente faz isso? A primeira coisa, a gente tem a classe auth e o método attempt para fazer uma tentativa de autenticação. E aí lá no vídeo anterior, no vídeo 11, eu expliquei que quando o Laravel chega nesse ponto, ele faz a criptografia da senha que a gente passou aqui em cima e segue o trabalho que ele tem que fazer. Então esse é o primeiro momento que nós vamos ter que verificar se a gente quer que seja trabalhado a criptografia ou se a gente não quer trabalhar com criptografia. Para isso, a gente faz uma pergunta e a gente vai ter um desvio de caso aqui. Vamos entender então que se eu não quiser trabalhar com a criptografia, eu vou ter uma regra de negócio específica, e se eu quiser trabalhar com a criptografia, eu vou trabalhar da forma como já estava prevista. E até esse retorno aqui pode ficar aqui de fora. Então vamos lá. Qual é a pergunta que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar se essa variável password hash é verdadeira ou falsa. Para a gente fazer isso aqui no nosso sistema, a gente usa um helper, o Laravel traz, que é o env. E aí a gente passa o nome da nossa variável. Então ele vai perguntar se a variável de ambiente password hash for verdadeira, ele cai aqui dentro. Se ela for falsa, ele cai aqui dentro. Eu preciso colocar igual true? Não necessariamente. Se a gente tem que lembrar que o if ele trabalha com expressões. Então, se a gente tiver uma variável booleana aqui, já é suficiente para nossa regra de negócio. E aí só tem um detalhe que eu coloquei no lugar errado. Se for para trabalhar com hash, auth attempt. Se não for para trabalhar com hash, o que nós vamos precisar fazer? A gente tem e-mail e password, e a gente tem que verificar se essas credenciais existem no nosso banco de dados. Para a gente fazer isso, nós temos algumas alternativas. A gente pode acessar direto a classe modelo user e fazer isso como o Laravel já traz. Então a gente faz por exemplo, vamos trabalhar com exemplos, né? Melhor forma de trabalhar. Então a gente teria lá, por exemplo, user, where, aqui é 2 pontos. A gente passa aqui a condição, e aí ele vai fazer uma busca no nosso banco de dados de acordo com essa condição. Só que nesse projeto nosso, a gente está usando um pacote de repositório e ele já está instanciado nessa classe nossa. Então a gente não precisa trazer a classe modelo, a gente pode trabalhar com a classe de repositório sem nenhum problema. A lógica é a mesma, a gente tem que buscar aquele usuário e ver se a gente vai encontrar ele. Mas como a gente já tem um repositório aqui, a gente vai trabalhar com ele. Então, this repository. E aí, um outro detalhe, a gente pode fazer isso de algumas formas. A gente pode fazer um find where, e aí esse find where, ele espera um array. Esse array, curiosamente, é esse mesmo formato que a gente está usando aqui. Então a gente poderia usar somente essa variável data find where, e aí ele vai trazer o primeiro que ele encontrar. A gente atribui isso a uma variável, né? User, e nós podemos fazer uma pergunta. Se este user existir, quer dizer que ele está autenticado. Se esse user não existir, quer dizer que ele não está autenticado. Então a gente pergunta, olha, esse usuário existe? Não. Se ele não existe, a gente vai lançar uma exceção. New exception. E aí a exception. A gente tem que trazer essa barra para ele entender o namespace dela. Uma vez que nós não trouxemos ela aqui em cima, mas a gente pode fazer assim, ó, use exception.
Tá certo, né? Eu acredito que esteja certo. Não, estava bem errado. E aí a gente pode tirar essas barras daqui. Então a gente lança uma exceção para o sistema e diz, olha, credenciais inválidas. Dessa forma, se nós digitarmos o usuário, no caso o e-mail, ou a senha errada, ele vai dar essa mensagem, credencial inválida. Porém, e se a gente quiser identificar se foi o e-mail errado ou a senha errada, para que a gente possa dar uma instrução melhor ao usuário. Por exemplo, senhor usuário, o e-mail que você digitou não existe. É uma coisa. Agora, se ele digitou o e-mail correto, mas ele errou a senha, a gente pode dizer que a senha foi digitada de forma incorreta. E aí, como é que a gente faz isso? Primeira coisa. E aí, como é que a gente faz isso? A primeira coisa, a gente tem que mudar essa regra aqui, porque aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro, a gente busca se o e-mail é válido, ou seja, se ele existe na nossa base de dados, e depois que a gente encontrou, a gente vai verificar se a senha do usuário é a senha digitada no formulário de login. Então a gente tira essa variável data e passa aqui direto, e-mail, e aí qual vai ser o valor que a gente vai passar? A gente pode usar a data e-mail, que já está aqui, ou a gente pode usar request get username. Tanto faz diferença nenhuma que a gente vai na obtenção do dado, vai chegar ao mesmo resultado no final das contas. Ah, mas aqui a gente vai acessar um método de um objeto, ali a gente vai acessar um array, tem uma diferença nisso? Tem, mas para o que a gente quer aqui não vai fazer nenhuma diferença, então não tem problema nenhum. Nesse ponto, a gente já tem o usuário quando o e-mail estiver digitado correto. Porém, se a gente fizer a autenticação desse usuário nesse ponto aqui, a gente está tendo uma falha de segurança muito grande. E aí a gente precisa verificar se a senha do usuário é a senha digitada. E aí a gente pode fazer uma outra busca igual a que a gente tinha feito? Pode, mas a gente pode fazer isso de uma forma diferente também, que é verificar se a senha do nosso usuário é correta ou não, porque a gente já vai ter o usuário, o objeto de usuário. Então a gente pode fazer dessa forma, ó. If user password, ou seja, a gente acessa a propriedade password do objeto e verifica se ela é igual ao que a gente pediu para o usuário no formulário. Password. Se essa expressão for verdadeira, quer dizer que tanto e-mail e tanto senha foram digitados de forma correta. E aí a gente pode prosseguir com a autenticação do usuário. Nesse caso aqui, a gente vai mudar só um pouquinho aqui para a gente não perder o que a gente tem feito. Então vamos lá. Essa primeira consulta que nós fizemos, aqui linha 44, foi para buscar o e-mail. Então tudo bem. Encontrou o usuário, tudo segue para a validação da senha. Não encontrou o usuário, que é o que a gente pergunta aqui, a gente tem que informar que a senha está incorreta. Então a gente muda essa mensagem. Aliás, que a senha não, que o e-mail está incorreto. Então vamos lá, e-mail informado, o e-mail informado é inválido. Então vamos lá, o e-mail informado é inválido. Pronto. Se ele não for inválido, a gente prossegue e faz a pergunta do password. Se a senha for diferente, a senha digitada for diferente da senha armazenada, a mensagem vai dizer que a senha informada é inválida. Fizemos as duas perguntas. O e-mail é válido? Sim. A senha é válida? Sim. O usuário existe, então o usuário tem que ser autenticado. Quando a gente está trabalhando com a criptografia, a gente usa auth attemp. E aí a gente passa e-mail e senha. E nesse caso aqui, o que nós vamos fazer, sendo que, vamos parar para pensar, a gente já tem o usuário dentro de uma variável. A gente vai precisar fazer o auth attemp, passando e-mail e senha, para ele buscar o usuário lá no banco, fazer toda aquela ladainha para autenticar ele? Não. O Laravel ele tem um método
também da classe auth, que faz a autenticação de um usuário a partir do objeto. Eu acredito que mostra, ó, traz até aqui. Então a gente chama esse método login e a gente passa um objeto, que é um objeto da classe modelo user. E a partir daqui o usuário está autenticado. O que a gente precisa fazer então? Direcionar ele para dashboard do sistema. Feito isso, a nossa regra de negócio de autenticação já foi adaptada para o que a gente precisa. Então a gente ainda tem que fazer duas alterações aqui, que é: feito isso, a nossa regra de negócio no momento de autenticação já está feita. A gente precisa agora ainda trabalhar em duas partes do nosso sistema que dizem respeito ao cadastro de um novo usuário, que é o momento que a gente vai inserir usuários no banco de dados. Aqui, por enquanto, a gente está trabalhando só com a leitura dos dados. E o cadastro disso a gente faz aqui no user seed, que é aquele usuário que a gente cria para poder manipular o sistema do início, não ter que toda aquela ladainha que a gente vamos lá. Feito isso, a gente já implementou a regra de negócio da forma como a gente precisa para trabalhar ou não com a criptografia da senha. E agora a gente deve trabalhar em dois pontos do nosso sistema, que são pontos relacionados à inserção de um usuário no banco de dados. O primeiro momento que a gente precisa verificar, da mesma forma como a gente verifica aqui, ó, é aqui no Database Seed, quando a gente vai criar este usuário dessa forma. E aí, aqui é uma alteração bastante simples. A gente pode copiar esse env password hash para cá. E a gente vai fazer somente uma alteração nessa linha. A gente vai fazer uma pergunta se isso daqui é verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, ele vai criptografar. Se ele for falso, ele não vai criptografar. Esse operador aqui, nem todo mundo conhece ele, mas só para ficar claro, a gente traz uma expressão, aí a gente coloca um sinal de interrogação, se verdadeiro, e a gente coloca o que vai acontecer se aquela expressão é verdadeira. Depois, a gente coloca 2 pontos e traz o se falso. Dessa forma, a gente economiza espaço do espaço de código e não precisa ficar colocando um if e um else em todo local que a gente for fazer. Por exemplo, aqui, a gente não precisa atribuir uma variável fora desse user create para verificar isso aqui tudo e definir qual que vai ser a senha. A gente faz isso tudo numa linha só. E aí, pronto. Se o password hash tiver um valor true, ele vai criptografar. Se ele não tiver um valor true, ele não vai criptografar. Feito isso no Database Seeder, a gente precisa vir aqui no nosso user. Aqui na classe user, a gente vai criar um método que vai trabalhar o registro da senha. Quando a gente passar uma senha para um objeto dessa classe, a gente vai criar uma camada intermediária. Vamos entender assim. Você pediu para ele salvar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes dessa senha ir lá para o banco, a gente vai ter um elemento que vai intermediar esse processo e vai tratar a senha que a gente quer. E aí, essa função que nós vamos criar, ela vai trabalhar com os modificadores do Laravel. Ou seja, quando a gente define uma variável ou quando a gente lê uma variável, a gente pode definir a forma que aquele dado vai ser tratado. E aí a gente usa esse recurso que o Laravel traz para nós. Então a gente começa definindo essa função, é uma função pública, e aí a gente tem um padrão. Quando nós queremos pegar, fazer uma leitura, a gente vai get, eu vou deixar um espaço aqui só para a gente poder entender como é que define esse nome, attribute, e aí a função. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com a senha. Então vamos lá. Se eu quero ler a senha, a gente vai pegar get password attribute. Se eu quero definir a senha, set password attribute. E aí nesse caso tem
uma variável value aqui. E aí, a partir disso, toda vez que a gente atribuir o password para esse objeto usuário, ele cai dentro dessa função. E o que a gente precisa fazer aqui? A gente tem this, né, que é o objeto. Password a gente pode fazer dessa forma, acessar a propriedade direto. Ou então a gente pode fazer assim, ó, this attribute password. Qual que é a diferença? A gente já está entendendo que o objeto é instanciado, o outro não. O outro a gente está usando as propriedades dele desta forma aqui, ó, que a gente está definindo esses atributos. Eu gosto de, nessas funções, trabalhar dessa forma. This password attribute. E aí o que a gente vai definir aqui? A mesma coisa que a gente fez no database seed. A gente vai pegar essa mesma linha e colar ela aqui. É o que a gente precisa fazer. Pergunta se é para fazer o hash no password ou não. E aí, se for verdadeiro, faz. Se não for, não faz. Porém, com a diferença de que aqui a senha não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senha, nesse caso, é a senha que o nosso usuário tiver informado. Afinal de contas, a gente vai estar definindo uma nova senha. E pronto, a senha já está sendo criptografada ou não, de acordo com a nossa variável de ambiente. E aí, então a gente já tem implementado, o password vai ser criptografado ou não, de acordo com a nossa variável de ambiente, e está tudo configurado como a gente precisa. O que a gente vai fazer nesse momento agora? Verificar se isso aqui funcionou. Primeira coisa, a gente tem o password hash setado falso e a gente vai rodar o nosso servidor. Aliás, roda o servidor aí para a gente deixar ele rodando, ver que não tem nenhum problema no nosso código. E aí a gente vai abrir uma nova janela de terminal para a gente rodar uma seed. Mas antes disso, vamos abrir o nosso banco de dados para a gente poder verificar se realmente surtiu efeito ou não o que a gente implementou. Deixa eu só jogar esse Navcat para a tela aqui que vocês vão enxergar. Ele já abriu aqui. O nosso recurso de edição de vídeo vai entrar em ação mais uma vez. Onde estamos? Aqui. Bom, talvez, se você não estiver rodando o seu banco de dados, você vai precisar iniciar o banco de dados. Então, vamos lá. E agora, no nosso banco, vamos pedir uma tabela de usuários. Não, estou no banco errado. Tabela de usuários. A gente tem 2 registros aqui. Vamos abrir essa tabela. E vamos ver o seguinte, ó. Os 2 usuários estão criados aqui e a senha já está criptografada. Aqui no nosso, na nossa variável de ambiente, a gente definiu um valor falso. Logo, se a gente rodar o comando php artisan db seed, ele não pode criptografar a senha. Se ele criptografar é porque está errado e a gente tem que refazer. Eu escrevi errado. Eu escrevi bd. É db seed. Vamos lá. Caramba. Vamos ver o que este erro está nos dizendo. Peguei. Bom, pessoal, esse erro aqui, eu bati cabeça e não estava enxergando aonde que estava o erro. Quando ele dá essa mensagem, modificação indireta de sobreposição da propriedade não tem efeito. O que ele quer dizer? Tá vendo que tem a propriedade attribute? Ele está dizendo que eu não consigo fazer isso que eu quero fazer.
E aí, qual que é a forma correta de fazer? Na verdade, não é attribute, é attributes, é no plural, porque a gente tem vários atributos nessa classe, e a gente está selecionando um atributo só. E aí, dessa forma que a gente tem que especificar aqui na classe. Eu pausei o vídeo no meio tempo aí, senão vocês iam ter perdido aí uns 10 minutos que eu gastei para enxergar esse S que estava faltando. Então, a gente volta no nosso comando, php artisan-dbcd, e agora ele deu um erro de duplicidade de dados. É evidente que vai acontecer isso porque o nosso CPF ele é uma chave única. Então a gente precisa mudar esse CPF aqui para a gente poder gerar esse usuário. E aí php artisan-dbcd. O e-mail também é uma chave única. Ou a gente limpa lá no banco de dados que a gente já tem, ou então a gente muda aqui mesmo que ele vai criar. Pronto, passou. E aqui a gente já tem a senha, o usuário que a gente acabou de criar. Se a gente vier aqui no nosso front-end, a gente rodou o servidor, né? E a gente vier aqui na página de login, a gente digita o nosso usuário novo e a senha 1234556 e vamos verificar se aquilo lá está funcionando ou não. Ele não encontrou a classe Alpha. Por que será que ele não encontrou essa classe Alpha? Vamos ver o que aconteceu. Lembra que quando a gente implementou aqui, eu disse que a gente precisava ou declarar a classe Alpha lá em cima com use, a gente precisava dizer que a gente vai usar essa classe, ou então a gente definiu o namespace dela aqui que ele conseguiria identificar. Como aqui embaixo a gente usa ele também, ou a gente faz a mesma coisa, põe a barra invertida, ou então a gente tira essa barra daqui e lá em cima a gente vem aqui, ó, use Alpha. E a gente pode voltar lá, só atualizar o envio do formulário, pode enviar, e aí pronto, o usuário está autenticado, sem utilização da criptografia de senha. Aí uma pergunta que é muito pertinente, e se a gente tentar fazer a autenticação com um desses usuários aqui? Já que o nosso sistema não está usando criptografia a partir desse momento, esses dois usuários não conseguem ser autenticados. Ele não vai entender que a senha deles usa criptografia da forma como a gente implementou. É possível fazer isso? É possível, mas não é necessário. A gente quer aqui só poder verificar se a persistência desses dados estão sendo feita de forma correta ou não sem a criptografia. E com isso, a gente encerra o 12º vídeo da nossa série aqui de vídeos do nosso projeto. E qualquer comentário que você queira deixar, faça aí ou no grupo do Facebook ou aqui mesmo no YouTube. Não se esqueça de dar o joinha aí que o pessoal fica falando, isso realmente ajuda a entender se o vídeo está atingindo a expectativa de vocês. E também, se você quiser, faça a sua inscrição aí no canal, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você recebe a notificação no seu celular ou aí no YouTube do seu navegador. É isso aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!